Nascido em San Juan Bautista, interior do Paraguai, em 6 de maio de 1993, Gustavo Raul Gomes Portillo, mais conhecido como Gustavo Gomes, teve uma infância modesta, mas desde cedo seu talento pelo futebol era evidente. Jogando em campos improvisados em San Juan, assim como a maioria dos jovens da sua cidade, deu seus primeiros passos no esporte. E aos 13 anos, Gomes iniciou a sua carreira no clube 31 de Julho em San Inácio, município vizinho à sua cidade natal. E como sempre demonstrou um talento precoce, no seu primeiro clube não foi diferente. Já aos 14 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-17 do Paraguai. E aos 15, passou a ser chamado também para o time sub-20 do seu país. Em paralelo a isso, Gomes conciliava um trabalho como auxiliar administrativo na promotoria de San Juan. Como amava o que fazia, Gomes pensava em ser advogado. E graças a Deus não foi. No escritório, como o próprio Gomes diz, fazia um pouco de tudo. Tirava xerox de documentos, pagava contas e com isso ele ganhava algumas gorjetas. Ele gostava daquele ambiente jurídico. E não era tão fanático pelo futebol quanto os amigos de profissão. Então, ele jogava, como ele mesmo diz, somente por diversão. Mas como tudo na vida de Gomes, de maneira precoce, ele começou a se destacar e as coisas aconteceram rapidamente para ele no futebol. E de uma hora para outra, as oportunidades o levaram a fazer justiça, mas não como advogado, mas sim como xerife e capitão, hoje da zaga palmeirense. E aos 17 anos, Gomes teve, talvez ali, a grande oportunidade da sua carreira. Ele fez parte da equipe de 12 atletas juvenis levados para a África do Sul em 2010, para fazer sparring, ou melhor dizendo, para treinar com a seleção principal durante a competição. Na época, a seleção era treinada por Tata Martino, que posteriormente vinha a dirigir o Barcelona. E lá na África do Sul, ele foi acompanhado de perto por dirigentes de grandes clubes paraguaios e logo despertou interesse dos dirigentes do Libertad. E no ano seguinte, Gomes assinava o seu primeiro contrato profissional com a indicação de Carlos Girland, que foi campeão da Libertadores, mas pelo rival Olímpia, em 1990. E na época era formador de atletas do Libertad. Mas, ainda em solo sul-africano, aconteceu uma curiosidade que mudaria a sua vida. Ele ouviu uma sugestão para trocar de posição. Sugestão essa dada pelo técnico Tata Martino. O então volante, jovem volante Gustavo Gomes, decidiu trocar de posição através das sugestões de Tata Martino. Como ele mesmo fala, abre aspas, Tata me falou que uma mudança para a zaga poderia ser positiva para o meu futuro, porque eu tinha facilidade para saltar e um bom tempo de bola nos cruzamentos. Relembra o zagueiro. E o melhor ainda estaria por vir naquela Copa de 2010, que entraria para a história de toda uma nação, da nação paraguaia. O Paraguai terminou a primeira fase como líder do Grupo F e avançou até as quartas de finais, quando caiu pela futura campeã daquela Copa, a Espanha, por um resultado apertado de 1-0. E agora, já em solo paraguaio, Gustavo Gomes fez a sua estreia pela equipe do Libertad em 2011, entrando poucos minutos durante a temporada. Já em 2012, conseguiu conquistar o seu primeiro título nacional, agora sim com mais participações no time. Em 2013, com mais experiência, no segundo semestre,
conseguiu se consolidar como titular absoluto da equipe, devido às suas boas participações na Copa Sul-Americana, onde anotou 2 gols, um diante do Sport Recife e outro frente ao Lanús, e ajudou o Libertad a chegar até as semifinais daquele torneio. Devido à sua boa performance e títulos conquistados no Libertad, Gomes passou a chamar a atenção de equipes de outras ligas da América do Sul. Uma delas foi o Lanús, da primeira divisão argentina. Então, no auge dos seus 21 anos, o Libertad acertou a sua venda para o Lanús por 2,5 milhões de euros. Isso aconteceu no segundo semestre de 2014. Rapidamente, Gomes se firmou como um dos pilares da defesa do Lanús, voltando a se destacar e tornando-se uma peça-chave para a conquista do Campeonato Argentino de 2016. E de quebra, ostentando a defesa menos vazada da competição. Com belas atuações e na posição de titular absoluto da equipe, e também da sua seleção nacional, Gomes atraiu olhares de clubes do mundo inteiro. E foi o Milan que ofereceu uma proposta de 8 milhões de euros para o Lanús. Uma proposta naquele momento irrecusável. E Gomes entraria para a história. Gomes se tornou o primeiro paraguaio a assinar um contrato pelo clube milanês. Foi no dia 23 de dezembro de 2016. Foi um belo presente de Natal para Gomes e para sua família. Mas nem tudo são flores. E pela primeira vez, Gomes experimentou o que era uma má fase. A sua passagem não deixou saudades na equipe rossoneira. Gomes participou de 20 partidas, marcando apenas um gol, e não teve muitas oportunidades na equipe do Milan. E conquistou, sem participação, um título, a Supercopa da Itália, mantendo assim um título nacional em todas as equipes que jogou até o momento. E após 2 anos com poucas oportunidades e partidas abaixo do esperado, no dia 31 de julho de 2018, uma transferência que mudaria a vida do Gomes e a de um time de futebol brasileiro. Gustavo Gomes foi emprestado para o Palmeiras. A única exigência de Gomes quando chegou a São Paulo para defender o Palmeiras foi utilizar a camisa 15, a camisa qual ele se identifica desde os tempos de Libertad. A escolha foi também uma homenagem ao defensor argentino Diego Barizoni. Seu companheiro de Lanús, que usava a camisa 15 na equipe portenha, morreu em julho de 2015, aos 26 anos, após se envolver em um acidente de carro. E antes de aceitar a proposta do Palmeiras, Gomes fez 2 ligações, 2 telefonemas. Um para Lucas Barrios, seu compatriota que jogou no Palmeiras pouco tempo antes do Gomes receber a proposta, e outra para Chique Arce, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Sobre as ligações, Gomes disse, abre aspas, eles me falaram que o Palmeiras é um clube incrível, com uma torcida impressionante, e tem um centro de treinamento único. Asseguraram que eu não iria me arrepender se viesse para cá. E sendo sincero, não pensava encontrar em um clube da América do Sul uma estrutura como a do Palmeiras. Ela não deve nada para a do Milan, ressaltou o zagueiro. Gomes fez a sua estreia dia 12 de agosto daquele mesmo ano em uma partida contra o Vasco da Gama com a camisa 15, válida pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. E o resto, para os brasileiros, principalmente para os torcedores do Palmeiras, é história.
Gomes teve uma das trajetórias mais vitoriosas até esse presente momento da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele conquistou 11 taças. Entre as mais importantes estão 3 campeonatos nacionais, 2 Libertadores da América, uma Copa do Brasil e, não contente, se tornou o jogador com maior número de taças levantadas pelo Palmeiras como capitão. Foram 8 no total. E essa é a história em andamento do grande Gustavo Gomes.